Meu pai falava muito isso, né, cara? Ele falava assim, ó, a única coisa que ninguém tira da sua vida é o estudo. Mas meus valores vieram muito da questão de, cara, de trabalho, de valorizar a educação, que foi uma coisa que eles não tiveram. Minha mãe estudou até a quarta série, meu pai fez até o colegial e tal, mas eles sempre entenderam que educação era uma forma de transformação ali da minha família. Então, sempre valorizaram muito. E é verdade, cara, assim, e é o que ele sentiu falta naquele momento que o que ele tinha desabou, né? E, cara, persevere. Eu acho que eu falo muito isso pra minhas filhas, assim, sabe? Uma das coisas que eu mais tava até conversando com a minha esposa agora. Eu falei, cara, um dos valores que eu mais tento passar pra elas é perseverar, cara. Não desista. Vai ter um monte. A vida é dureza, cara. Assim, não é igual aqui em casa. A vida é dura. Persevere. Então, quando ele faleceu, cara, um amigo dele, caminhoneiro, a gente viu só naquele dia. Nem sabia que ele era amigo dele. Ele foi lá. Tava eu, minha irmã e meu irmão, e ele virou pra gente e falou assim, eu sou amigo do seu pai e tal, não sei se ele falou de você e tal. Não, eu só queria falar pra vocês que, cara, seu pai falava muito de vocês. Ele tinha muito orgulho da família dele. Nós acreditamos muito que histórias de vida como essa do Albano têm um poder muito grande de contribuir com a vida e com a formação de muitas outras pessoas. Se você acredita nisso junto com a gente, peço para que você nos apoie se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Um abraço, vamos lá. Cara, valeu aí por ter separado um tempo pra gente trocar essa ideia. Eu costumo dizer, Albano, que eu sou um cara, eu acho que Deus é muito generoso comigo, cara, em muitas coisas, e uma das principais são as pessoas que ele colocou no meu caminho, assim, ao longo da vida, sabe? Boa parte delas muito melhores do que eu em muitas coisas, e de que eu tive a oportunidade de aprender muito, né, cara? E você é uma das pessoas. Tenho muito orgulho de te conhecer, de verdade. E, cara, eu separei aqui pra gente conversar 3 pontos, mas aí a gente vai trocando uma ideia aqui. Eu pensei em 3 coisas agora. Tipo, a gente falar um pouquinho, cara, da tua formação inicial lá, né, no contexto da tua família de origem. A gente fala um pouquinho do seu processo de educação formal, e como é que você foi parar na Poli também, o que isso significou na tua vida lá. E um pouquinho, cara, de... Assim, né, aquela história de tem tanta tecnologia hoje, tanta coisa rolando, né, inteligência artificial, não sei o que, formações, treinamentos, não sei o que lá. E eu não sei se a gente tá deixando de ser um pouco mais humano, sabe, meu cuidado com as pessoas. Então acho que poderia ter algum ponto pra gente tratar também, né? São reflexões que eu tenho feito também desde o começo, tá? E assim, cara, obrigado pelo ponto inicial aí, mas eu que aprendo sempre com você, com todo mundo que, cara, a gente aprende mutuamente, né, cara? Assim, cada um tem um tempero pra colocar no aprendizado da vida aí, cara. E com você eu aprendi muita coisa bacana também, tá? Legal, cara. Vamos lá. Cara, então fala um pouquinho aí da sua origem lá, Albano. Eu sei um pouco dela, vai ser até alguns pontos aqui que eu sempre tive curiosidade de poder tirar também. Fala um pouquinho mais ali, cara. Cara, vou tentar resumir assim. Bom, cara, eu sou Albano, eu sou, cara, filho do meio de uma família de 3 filhos, né? Meu pai e minha mãe, meu pai chama Albano também, minha mãe Carminda, sou de origem portuguesa, toda a minha família veio de Portugal há muito tempo atrás, tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Então, lá na época da pós-guerra, tudo, eles vieram pra cá. Então, toda a minha família é portuguesa, né? E vieram pra cá, trabalharam sempre... Então, assim, meu pai perdeu a mãe dele muito cedo, né? Ele tinha 17 anos. E aí, cara, acho que ele, mais um irmão, mais meu avô, né? Acho que tiveram que se virar desde cedo, né, cara? Lidar com perda, né? E assim, a perda de uma mãe sempre é um símbolo importante para a família, né? Você perde aquela parte do conforto, você perde aquela parte do acolhimento. Então, meu pai, um cara assim, sempre muito dedicado ao trabalho. Então, ele acabou não estudando, né? Fez faculdade e tal, mas sempre foi um cara muito batalhador, né? Conheceu minha mãe sempre de família muito, muito humilde, né? Meu avô, o pai da minha mãe, que eu carrego o nome dele, né? Meu nome é Albano Manuel, não sei se você lembra, assim, Albano, por causa do meu avô materno, Manuel, por causa do meu avô materno, que eu fui aprendendo a ter orgulho do nome, porque foram os dois grandes caras que vieram pro Brasil tentar uma vida nova, né? Então, cara, em algum momento da minha vida, eu me dei conta de que eu tinha o nome dos dois grandes, né, assim, tipo, os dois grandes pessoas que enfrentaram a vida, né, cara? Assim, saíram de um lugar
que tava com um problema para tentar uma vida melhor para a família, né? Então hoje eu tenho super orgulho do nome que eu carrego, porque carrego o símbolo de dois caras importantes aí para minha família. Então meu avô Manuel, pai da minha mãe, veio pro Brasil também e, cara, minha mãe morou sempre em Guarulhos, com coisa de agricultura, né, assim, mais ligado a flores, né? Então ela trabalhava na roça lá com meu avô. Meu pai conheceu minha mãe, cara, se gostaram lá e tiveram 3 filhos. Então eu sou filho do meio aqui, tenho um irmão mais velho e tenho uma irmã mais nova. E, cara, minha vida sempre foi muito... Assim, meus pais sempre foram muito batalhadores, cara, assim, sempre fizeram o melhor que eles podiam para nossa criação. Então, acho que, cara, deram a melhor educação que eles podiam, deram o melhor conforto que eles podiam, ensinaram os valores que eles tinham. Então, eu sou de uma família cristã aqui, né, católico, cara, sou aquele moleque que hoje eu sigo, né, a religião católica, cara, vou todo domingo na missa aqui, porque eu gosto, cara, gosto de aprender, gosto de seguir a tradição da minha família. Eu era aquele moleque que ia desde pequeno, minha mãe me levava lá. A única coisa ruim é que ela me levava na missa das 7h30, né? Então, cara, assim, eu acordava, a única reclamação que eu tenho pra minha mãe é que eu falava, pô, mãe, por que você não me levava na das 10, né, cara? Me levava na das... Foi importante pra mim, inclusive, pra aprender a ter paciência, pra aprender sobre valores, né, cara? Então, assim, cara, os valores deles foram sempre muito embasados ali na questão cristã, né, cara? Então, a puta de você, cara, respeitar o próximo, de você, cara, amar a família. Meu pai era um cara que ele se dedicava de corpo e alma à família dele, era aquele cara exemplo, assim, sabe? Tipo, toda a dedicação dele era pra família, né? Então, e minha mãe era aquele ponto de, cara, mais de conforto, né? De que você podia correr pro colo quando meu pai era mais duro. E aí meu pai era mais duro justamente por causa dessas questões que eu contei pra você. Mas meus valores vieram muito da questão de, cara, de trabalho, de valorizar a educação, que foi uma coisa que eles não tiveram. Então, meus pais, minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai fez até o colegial e tal, mas eles sempre entenderam que educação era uma forma de transformação ali da minha família. Então, sempre valorizaram muito. Então, minha mãe e meu pai, eles sempre valorizaram a educação, sempre valorizaram o respeito ao próximo, sempre valorizaram, cara, a devoção, né, a Deus, a gente entender que tem alguma coisa muito mais importante, muito maior do que a gente, né? Então a gente aprender também a agradecer a nossa vida, a gente, cara, gostar do próximo, né? Se dedicar ao próximo, se dedicar à família. Eu lembro do meu pai, eu lembro de eu pequeno, meu pai fazia lá nas dificuldades, né? Sempre 3 filhos, meu pai, boa parte da vida dele foi caminhoneiro e tal, então, mas assim, mesmo com as dificuldades lá, ele, pô, fazia aquela pizza de sábado, eu lembro que ele chamava os vizinhos lá, que tinha lá pra gente e tal. Então, na época eu não entendia, né? Às vezes até eu lembro que eu e meus irmãos a gente falava, pô, pai, mas você vai chamar de novo e tal. E ele, não, eu vou chamar lá o Luiz pra comer uma pizza com a gente e tal. Mas depois você vai ficando mais velho, você vai entendendo, cara, o quanto aquilo é importante, né? O compartilhar, mesmo que pouco, você aprender a compartilhar com as pessoas. Então, todos esses... Meu pai era um cara de exemplos, ele não era um cara de palavras, o Wellington, assim, ele era um cara muito de... Cara, ele não sabia se expressar em palavras. Mas ele era um cara que, se você olhasse pra ele, você ia entender todos os valores, sabe? De você compartilhar o que você tem, de você respeitar o mais próximo, de você valorizar a família, de você, cara, acreditar que tem algo melhor pra você na sua vida, entendeu? A importância da educação. Então foi nesse contexto todo que eu acabei crescendo, né? Então minha mãe muito devota, me levava muito na missa lá, eu aprendi muito sobre valores cristãos. Meu pai sempre dando os exemplos. Então, cara, assim, tive uma vida amorosa, né? Assim, cara, eles sempre me deram... Eu não gosto de responsabilizar eles por nada, porque eu acho que a gente, como pai, hoje eu sou pai, né? Eu sei que a gente faz o melhor pros nossos filhos, né? Você também é pai, você sabe que a gente, cara, tenta fazer o melhor com os nossos filhos. Isso não significa que lá na frente, cara, tudo que a gente fez vai estar certo. Mas eu gosto de... Hoje, com mais maturidade, eu gosto de entender que eles fizeram o melhor que eles podiam, e eu tô onde eu tô justamente por causa disso, tá? Então, cara, eu cresci no meio de irmãos. Então, cara, assim, esse negócio de aprender a compartilhar, de você conseguir trocar com os seus irmãos, né? Você aprender a esperar, você aprender a compartilhar, você aprender a dividir. Então, sempre tudo isso foi o que criou os meus eixos e as minhas bases morais aqui, né, cara? Então, acho que o contexto, né, a vida em família que me formou como ser humano, né? Então, cara, acho que hoje eu sou o conjunto dessa vivência muito forte de família, de religião,
cara, de trabalho, principalmente de estudo, né? Que acho que foi a única coisa que faltou nos meus pais, mas que eles entendiam o valor disso pra gente ter uma vida melhor que eles. E Albano, quando você olha assim, cara, eu tô pensando aqui, né, nesse trecho da sua história, né? Seu pai é caminhoneiro, meu pai foi empilhadeirista também muito tempo, trabalhou na roça, depois empilhadeirista, aposentou como empilhadeirista. E uma das coisas que faltaram na vida dele foi realmente, ele fala isso hoje, né? Um grande arrependimento que ele tem foi de não ter estudado, não ter voltado a estudar, embora depois, ao longo da vida, tenha tido outras oportunidades, mas ele acabou optando por não fazê-lo e, né, e foi seguindo o seu caminho lá. Como é que você vê, cara, o lance do contexto que você estava para aquilo que viria a ser as próximas etapas da sua vida, sabe? No sentido assim, como que a tua visão foi sendo construída? Eu via na educação, cara, um jeito de transformar minha vida em algo melhor no futuro, sabe? Como é que foi esse negócio, cara? Desde construir a visão até você fazer um caminho para que isso acontecesse. Pergunta aqui, Wellington. Eu acho que assim, eu acho que a questão foi, a formação foi consciente, tá? Não foi meio, puta, eu tô aqui, aí eu entro numa faculdade. Eu acho que meu pai, ele sempre... Meu pai e minha mãe, né? Minha mãe também... Acho que minha mãe até mais por conta de toda a deficiência que ela tinha, né? Na questão de educação, ela sempre valorizou ainda mais, né? Mas acho que os dois, de alguma forma, sempre conversaram com a gente desde pequeno da questão do estudo, né? Então eles sempre entenderam que ali a vida que eles tinham era uma vida sempre muito limitada, né? Sempre profissionais liberais ali, né? Na verdade, minha mãe dona de casa, né? Meu pai teve uma época numa uma empresa, depois depois que a empresa acabou falindo e tal, né? Uma distribuidora de doce e tal, ele acabou assumindo essa questão de caminhoneiro justamente porque era a única forma que ele tinha, até por não ter o estudo, era a única forma que ele tinha de conseguir prover algo para a família. Então, acho que naquele momento ele reforçou ainda mais o quanto era importante você ter uma formação, né, um estudo, para que caso algo aconteça na sua vida, você tenha, cara, algo para entregar para o mercado de trabalho, né? Você não pegue a primeira coisa que apareça pela frente, né? E eu acho que foi naquele momento que meu pai reforçou ainda mais a importância da gente estudar, né? Assim, cara, vocês precisam estudar, vocês precisam ter uma profissão. Meu pai falava muito isso, né, cara? Ele falava assim, ó, a única coisa que ninguém tira da sua vida é o estudo. E ele falava isso. Desde eu pequeno. Falava, o filho, a única coisa, quando a gente falava, pai, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Ele falava, cara, tudo isso é besteira. De novo, meu pai não era aquele cara que sabia, não tinha oratória, né? O dom da oratória, conseguia articular e tal. Mas ele falava, cara, isso tudo é besteira, filho. Cara, a única coisa que ninguém te tira é o estudo. E é verdade, cara, assim, e é o que ele sentiu falta naquele momento que o que ele tinha desabou, né? Então ele sempre, de maneira muito consciente, colocou o quanto era importante eu e meus irmãos, a gente seguir a questão acadêmica, né, cara? Ter uma profissão. Por mais que a gente depois não, se a gente quisesse seguir outra coisa, mas acho que ter um diploma, ter uma formação, né, de uma carreira era uma coisa importante para ele, e ele entendia todo o contexto, né, que o Brasil tava. Meu pai, ele não tinha feito faculdade, mas ele era um cara que lia muito. Então ele entendia todo o contexto do país, ele entendia o quanto era importante a educação formal no nosso país ainda mais na nossa época, né, assim, na minha, sou um pouco mais velho, lá, cara, década de 90, né, cara, assim, cara, gente saindo de hiperinflação, mercado estabilizando, né, então você começa a ter, naquele momento, as empresas começam a ter mais previsibilidade, mais investimento, mais vaga de trabalho, e ele entendia que óbvio que ele não conseguia fazer essas conexões, mas ele entendia que aparecia uma boa oportunidade para quem tivesse uma profissão, uma educação formal, poder se estruturar, né? E o que a gente quer para os nossos filhos, e o que ele queria desde aquele momento, é que nossos filhos tivessem, sabe, conseguissem se autoprover, né? Então, acho que ele entendeu que aquele era o caminho importante naquela época. E foi super importante para mim, tá, cara? Assim, meu irmão, né? Meu irmão é mais velho do que eu, então ele foi o primeiro que entrou na faculdade. Cara, fez faculdade de engenharia, acabou, de certa forma, me influenciando também para ir para engenharia. Eu sempre transitei entre área de biológicas e área de exatas, porque eu gostava das duas, né? Gostava de biologia, gostava de matemática, sempre ia bem no colégio nessas duas. Então eu sempre transitei muito entre as duas, mas meu irmão acabou sendo uma influência importante para mim, para ir para a área de engenharia, então eu acabei indo para a área de engenharia. Minha irmã depois veio também para a área de exatas, foi fazer química, então nós três, assim, de alguma forma também, um acabou puxando o outro, né? Quando você está numa família que tem irmãos, os seus irmãos acabam sendo referência, né? Acho que a vida em família, né? A vida de irmãos é importante por causa disso também, mas
sempre foi muito consciente, tá, Wellington? Eu sabia que eu tinha que fazer um colegial e eu sabia que ao fim do colegial eu tinha que escolher uma profissão pra ser. E você fez um colegial aonde, Álvaro? Você fez ensino público, cara? Ensino privado? No colegial, eu até cheguei aí em escola pública, meu irmão fez colegial público, eu acabei me inscrevendo no colegial público dele, mas na época meu pai falou, não, putz, cara, vamos dar uma oportunidade de ter meu pai e minha mãe, né, falaram, pô, vamos dar uma oportunidade de ter um colégio melhor, a gente se aperta um pouco mais e acaba pagando um colegial. Então eu acabei fazendo, eu e minha irmã acabamos fazendo um colegial particular, mas é partico público, entendeu? Assim, tipo, você faz, mas você não paga, sabe? Aquele negócio meio paga como dá, entendeu? Eu tive muito apoio, cara, assim, não tenho vergonha de falar isso, porque, cara, assim, faz parte do ambiente que a gente vivia. Então a gente pagava lá o colégio quando dava, a diretora, como eu e minha irmã, nós éramos bons alunos, então a diretora sempre dava uma aliviada pro nosso lado, minha mãe acabava pagando quando dava lá. Então, mesmo depois de formado no colegial, minha mãe tinha umas prestações lá pra pagar. Então, é importante para ter uma formação um pouco melhor, né? E de lá você já foi direto pra... Aí eu tava indeciso o que eu ia fazer no colegial. Na verdade, eu prestei arquitetura a primeira vez, tá? Tipo, tão indeciso tá? Eu não sabia. Eu prestei arquitetura. Aí, cara, mas eu sabia que eu tinha que fazer um ano de cursinho, porque eu precisava estabilizar um pouco melhor, sedimentar um pouco melhor para qual caminho que eu ia. Justamente por causa dessa dualidade aqui que eu tava na época, né? Ou fazia exatas ou fazia biológicas, né? Engraçado que eu fui fazer o meio termo, né? Fui lá pra arquitetura para fugir das duas pontas, né? Mas eu sabia que eu não queria entrar na faculdade naquele ano, né? Eu achei que eu tinha que fazer um ano de cursinho. E aí eu fui fazer um ano de cursinho, eu fiz uma bolsa, ganhei uma bolsa entendendo um pouco mais o que era engenharia, que é um grande resolvedor de problemas. Aí eu acabei, cara, indo pra área de engenharia. E aí prestei pra Poli, acabei entrando na Poli. E aí foi importante pra mim, né? Porque, putz, assim, aí veio aquela... aliviou financeiramente em casa, né? Assim, porque, cara, fui em São Paulo. Eu tinha passado também na Unesp em Bauru. Fui lá fazer, né, matrícula com meu pai e tal. Voltei com aquele negócio do tipo, porra, cara, meu pai já se esforçou pro colegial, cara, ainda vou ter que dar mais custo pra ele e tal, morando fora. Mas quando eu passei em São Paulo foi uma mega felicidade, né? Porque aí, cara, tudo acabou indo, né, aquele ciclo virtuoso, né, cara, assim, aí você acaba não pagando a faculdade, você mora na casa dos pais, você tem a possibilidade de ter um custo fixo super baixo, né? E logo depois eu sempre gostei de dar aula. Então, mesmo entrando na Poli, no primeiro ano eu já comecei a dar aula, então eu comecei a ganhar o meu dinheiro, então, cara, eu já tava no break-even lá no ano da faculdade na minha casa. Como é que você vê, cara? O que você diria? Porque, assim, ó, tentar dar um contexto para a pergunta, né? Eu vejo que tem um grupo de pessoas que ambicionam, né, ir para uma faculdade pública e tal, porque vê nisso uma coisa importante e que pode, sei lá, alavancar a vida dela de alguma forma. E tem um monte de gente na linha né, que quer fazer uma faculdade privada mesmo, seguir a vida. Como é que você vê a diferença, cara, de uma para outra? E o que você diria, assim, né, como sei lá, talvez uma mensagem de incentivo em quaisquer das direções, sabe? Para que ela vale a pena ainda, né, cara, todo o esforço. Mas, cara, da onde, né, do contexto que eu vim, é um sofrimento monstro, né? Você sair ali daquele contexto e tentar galgar ali a universidade pública e tal. Da síndrome do impostor, não, Anito, mas não sei se aconteceu contigo, provavelmente também. Mas quando eu tô na Poli, e na minha época, na sua, provavelmente, né, cara, tinha muito... Cara, quem tava na Poli era o cara que estudava no Porto Seguro, pelo menos os colégios da cidade de São Paulo, né, os grandes colégios. Todos tinham carro e tal, então eu entrava lá e falava, cara, eu demorei algum tempo, e algum tempo não é alguns dias, não, foi alguns anos, e eu falar, cara, esse negócio me pertence também, cara. Pô, eu fui lá e peguei o touro pelo chifre, entendeu? Por que esse negócio do meu... Então, assim, é engraçado, né, cara? Porque a gente entra na faculdade pública, como a gente tem né, a gente, cara, vem de uma origem puto humilde, né, cara, puta, com muito trabalho, né, muita dedicação, e a gente acaba ficando, fala-se muito de síndrome do impostor hoje, mas cara, se eu for olhar lá atrás, cara, esse negócio aí eu já tive na época da Poli. A pergunta é ótima porque com mais maturidade, né, na época que eu tava lá, naquela época só tinha uma opção, né, Wellington? Então, assim, cara, era fazer faculdade pública pra mim, tá? Porque, cara, puta, situação financeira vai
meu, seu pai vai ficando mais velho, né, entendeu? Vai tendo mais custo, inflação e tal. Então, cara, era muito mais difícil se eu fizesse uma FEI como o meu irmão fez há 5 anos antes do que eu. Então, na época, pra mim, a única opção era fazer uma faculdade pública. Idem pra minha irmã, também, meu, depois entrou na UFSCar e acabou fazendo faculdade pública justamente pra reduzir o custo. E é o que eu falei um pouco da média, né, cara? Você viu? Eu acabei entrando na faculdade pública de alguma forma, isso acabou estimulando minha irmã também a falar, eu consigo, e ela acabou entrando em faculdade pública. Então, primeira coisa que eu ia falar é o seguinte, cara, primeiro se cerque de pessoas de referência pra você, entendeu? Melhor que você. O segundo ponto, cara, acho que é entender um pouco o contexto que você tá, sabe? Assim, cara, eu acho o seguinte, se você tá numa situação financeira que você pode pagar uma faculdade. Hoje é muito diferente, né? Hoje as faculdades privadas são muito boas, né? Assim, a gente tem muita faculdade privada boa. Óbvio que a gente tem dispersão, né, cara? As faculdades particulares boas ficaram melhores. Eu acho que tem faculdades boas particulares e faculdades boas públicas. Eu acho que cada um tem que entender o seu contexto. Eu tenho que entrar numa faculdade pública, cara, porque eu não tenho condição. A minha situação lá na época, cara, se esforce. Assim, eu acho que, cara, se persevere. Eu acho que eu falo muito isso para minhas filhas, assim, sabe? Uma das coisas que eu mais tava até conversando com a minha esposa agora. Falei, cara, um dos valores que eu mais tenho que passar para elas é perseverar, cara. Não desista. Vai ter um monte. A vida é dureza, cara. Assim, não é igual aqui em casa. A vida é dura. Persevere. Insista. Mas, cara, mesmo assim, tem N fatores que muitas vezes não vão fazer você atingir o objetivo que você quer. Então, cara, se você não consegue pagar uma faculdade no primeiro momento, você não consegue passar numa faculdade pública e você perseverou, cara, mas aquilo tá começando a custar demais pra você, ou para você entrar no mercado de trabalho, ou para você começar a ter uma profissão, cara, por que não você ir para faculdades privadas que sejam boas e pedir bolsa? Eu acho que tem N faculdades. Eu acho que se você é um bom aluno, eu vou pegar o meu exemplo lá atrás no colegial, né? Eu acho que minha mãe não pagava o colegial, mas nunca foi um problema, porque como a gente era bom aluno, cara, eu acho que da mesma forma que a diretora naquela época lá, meu, anos 90, gostava de ter bons alunos, eu acho que uma faculdade boa gostará de ter bons alunos dentro dela, entendeu? Porque levar o nome pra frente. A minha esposa mesmo, a Mari, que você conhece, cara, ela fez faculdade privada. Só que ela fez faculdade privada com bolsa, porque ela era uma boa aluna. Fez GV. Pô, você imagina, cara, uma GV, cara, o que carrega, né, o símbolo da GV, né, o que carrega, né? Então, assim, só que ela fez com bolsa. Minha sogra foi atrás, procurou a bolsa, fez lá as cartas e tal. Minha esposa era uma boa aluna, ganhou bolsa. Então, eu acho que você tem que entender o seu contexto, traçar um plano A e traçar um plano B. Eu acho que a vida é assim, cara. Você sempre tem que ter um plano A e um plano B. Persevere no plano A, mas saiba também qual é o momento que você precisa desistir dele para ir pro plano B. Porque, cara, assim, hoje eu vejo no mercado de trabalho, cara, a gente trabalhou junto e tal. Cara, eu vi caras muito bons da Poli, você é um deles, cara, excepcional. E eu vi caras muito mais ou menos da Poli, entendeu? Assim, tipo, o cara tava lá, carregava o título da Poli, mas não tinha aquela gana, aquela vontade de entregar, dedicação e tal. E eu também vi muitas pessoas de faculdades particulares que num primeiro momento você, essa faculdade particular, não sei, é um nível, que vieram com sangue. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que trabalha comigo até hoje, cara, você conheceu ele, provavelmente, que, cara, um cara humilde, o cara foi metalúrgico, o cara depois fez uma faculdade particular, que era o que dava, tal, cara, e ele é um animal, assim, de trabalho, dedicação, Monstro. de trabalho, dedicação, de entrega, de vontade de aprender, porque o cara tem propósito, entendeu? Tem lá 2 filhas, quer continuar crescendo na vida, então eu acho que o mais importante disso é você ter o seu plano, você se conhecer a situação que você tá. Traça o plano A. Eu tinha o meu plano A, era entrar na Poli, era entrar numa faculdade pública. Mas se eu não entrasse na faculdade pública, eu já tinha passado na FEI. E eu já tinha pedido bolsa. Cara, provavelmente pela nota que eu tirei, eu ia conseguir bolsa. Era o plano B. E o que eu ia fazer se desse certo o plano B?
cara, eu ia me dedicar, eu ia fazer os cursos que eu fiz, eu ia procurar os empregos que eu procurei, eu acho que nunca vai faltar oportunidade para quem for uma pessoa que persevera, entendeu? Assim, que vai atrás, que não desiste, entendeu? Eu acho que. E esse é o resgatando o que eu falei inicialmente, é o valor que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, entendeu, cara? Não desista, cara. Assim, a vida é dura, vai ter um monte de problema pelo meio do caminho. Acho que o mais importante é não desistir, é continuar perseverando e buscando algo melhor, tá? Eu acho que dependendo de cada uma das fases da nossa vida, a gente tira dá para tirar grandes coisas dali, né? Grandes aprendizados, coisas que vão marcando até chegar, né, na nossa fase ali, vamos botar final ali, são as nossas grandes marcas ao longo da vida, né? Mas, cara, quando eu lembro da Poli, assim, uma das coisas que mais me marcam é a ideia de que se eu passei por aquilo, boa parte das coisas daqui para frente eu vou dar um jeito. É o sentimento que a gente consegue encontrar o caminho, né, cara? Então ali também, desde o primeiro ano trabalhando, aí primeiro ano foi difícil pra dedéu, cara, né? E depois tudo que aconteceu lá dentro, aí noivei, casei, um monte de coisa acontecendo, vontade de trabalhar logo para, né, começar a ter retorno, precisando ajudar a família, um monte de coisa acontecendo. E no final, em 5 anos e meio, me formei. Mas o sentimento que eu tenho das madrugadas, cara, né, tem que, sei lá, terminar um negócio até às 3 da manhã, porque às 6 tem que sair para trabalhar, e eu volto, aí tem que... É o sentimento que, cara, se você se dedicar ao necessário, é possível fazer as coisas acontecerem, né? Então, acho que foi uma das grandes mudanças para mim, cara, de passar ali, é a ideia de você andar uma milha a mais, sabe? Cara, eu não vou morrer aqui, eu não vou morrer nessa milha, eu vou andar mais 3. Mas na terceira eu vou estar quase morto. Não, mas dá pra andar mais 2, né? Como é que você trata disso assim, cara? Seja lá da fase que você passou por lá, não sei se tem alguma grande marca assim que você traz, ou de outro contexto da tua vida que você olha e fala assim, cara, isso aqui me marcou pra caramba. E é um pouco disso que eu quero, né? Você falou da questão da perseverança com tuas filhas, é também um valor que eu me esforço bastante pra né, transmitir pra elas, eu e a Tatiana aqui. Mas como é que você vê isso, cara? Eu já contei pra você, mas quando eu entrei na Poli, de novo, voltando lá, é aquele momento que eu lembro que quando eu entrei, eu fui fazer matrícula, meu cunhado já estudava na farmácia, né? Meu cunhado é outro exemplo, esse igual a gente, sabe? Assim, tipo, eu do nada, de repente, vai na USP, na faculdade de farmácia, né? E aí eu lembro que ele foi levar pra mim uma camiseta da Poli, né? E eu lembro de pegar aquela camiseta e falar, caraca, meu, não acredito, cara, será que é pra mim mesmo? Assim, esse negócio de novo, voltando pô, cara, eu entrei num negócio que eu achava que era inimaginável. Mas enfim, entrei. E como eu também precisava sempre trabalhar, desde o primeiro ano eu já dava aula e tal, chegou um momento da minha vida e eu não tava conseguindo trabalhar. E eu não tava, como eu falei pra você, tava voltando a não ficar no break-even em casa, né? E aí eu falei, e eu gostava de dar aula, tal, tava precisando parar de dar aula e falei, não, cara, eu tenho que fazer uma mudança. E aí eu fui conhecer várias delas e eu conversei com um professor, com um diretor da Engenharia de Minas e ele me falou, cara, putz, ó, aqui é um curso, né, que é até menos conhecido, mas super importante, você vai aprender um monte de especialidades, cara, vai te dar uma visão ampla, cara, você vai aprender coisa que tem na engenharia civil, você vai aprender coisa que tem na engenharia elétrica, porque, cara, o cara vai lá pro meio da mineração e tem que fazer de tudo, né? E aí eu falei, pô, legal, cara, acho que eu vou encarar aqui, vou testar o primeiro ano, se eu não gostar, depois eu tento fazer uma nova mudança. E aí eu fiz engenharia de Minas, sou formado em engenharia de Minas pela Poli. Cara, mas de novo, voltei a dar aula, comecei a gostar do curso, comecei a entender outras possibilidades de trabalhar, comecei a encontrar um monte de amigo que tava lá fazendo engenharia na Poli, né? Você sabe quanto na engenharia na Poli o pessoal vai pro mercado financeiro, então conversei muito com a galera dentro da Poli sobre mercado financeiro e tal. Mas acho que o que mais me marcou na faculdade, na Poli, cara, de novo esse negócio você ter que ir buscar, cara, você tem que ir atrás, entendeu? Assim, cara, quando eu entrei lá, você sabe disso, tudo que eu fiz na Poli, eu precisei ir atrás, cara. Assim, não tinha professor que te ensinava a matéria direitinho, né? Às vezes você nem entendia, o cara era de outro lugar do mundo. Às vezes você nem entendia o que o cara falava. Então você tinha que ir atrás, você tinha que se dedicar. Então, assim, por isso que eu vejo eu me formei em 5 anos na Poli, tá? Mas você vê cara que se forma em 7, 8. Porque você vê o seguinte, cara, se você não vai atrás, se você espera aquele negócio vir mastigado, não virá. Então você tem que assumir a rédea da faculdade, da sua formação, de entender o conteúdo,
de você buscar quem pode te ajudar. Então eu sempre, na minha carreira dentro da Poli, né, no meu estudo dentro da Poli, eu sempre aprendi isso logo desde cedo, assim, puta, como é que eu vou atrás da deficiência? Porque se eu ficar aqui esperando que alguém venha me perguntar o que eu tô precisando, não vai vir. Eu lembro a a primeira aula de cálculo numérico. Não, cálculo numérico não, era cálculo 1. Que o professor começou a fazer derivada, cara. Eu não aprendi derivada no colegial. Meu colegial era um colegial particular, mas era de bairro. Assim, cara, eu lembro que eu saí de lá e falei, cara, realmente eu não sou daqui. Eu olhava pro lado dos caras tudo assim, não, eu sei, não, entendi e tal. Mas, cara, eu não sou daqui. Só que naquele momento, eu olhei pro lado e falei, cara, e aí, o que eu faço, cara? Não tem aula particular, o professor não chega no final da aula e fala, e aí, Albano, você entendeu? Você quer uma ajuda? Você conhece, o cara da aula sai e não fala com você. Então eu aprendi desde aquele primeiro dia que eu precisava me virar sozinho, cara. Eu precisava buscar o conhecimento, aonde quer que ele esteja. Então fui buscar prova, fui falar com um amigo meu que já sabia, já tinha aprendido derivada, para me ensinar. Cara, fui fazer entendeu? Fui me envolver com Esperar pessoas que mesmo. eram melhores do que eu, para eu poder aprender, tá? Então, e acho que isso foi uma coisa que na Poli me marcou muito, cara. Eu sou muito agradecido à Poli, Joel. Muito. Por me abandonar. Assim, por ser uma faculdade que te joga lá dentro e, cara, fala, se vira. Porque esse é o meu grande aprendizado hoje na minha vida, entendeu? É assim, ó, cara, porque a vida é assim. Cara, ninguém vai te pegar na mão, poucas pessoas pegam na sua mão e falam, cara, você tá precisando de uma ajuda, cara? Cara, se você não aprende a entender quais são as suas deficiências e a pedir ajuda para as pessoas e ir atrás buscar o conhecimento, você vai demorar muito, entendeu? Então eu acho que eu consegui me formar em 5 anos, porque logo desde cedo, e mesmo me mudando de. Eu mudei e formei em 5 anos, mesmo mudando de curso, né? Eu acho que eu aprendi desde cedo nisso, entendeu? Aí ir atrás, a buscar onde estavam os caminhos para eu conseguir cumprir o meu objetivo, tá? Aí, nesse negócio que você falou, né, cara, de que a vida é assim e tal, só dar uma pausinha aqui para dar uma filosofada e queria ouvir tua opinião sobre isso também, cara. Eu penso muito quando eu tô educando as minhas filhas, Albano, que assim, quando eu tô interagindo com elas e isso de alguma forma vai ter algum fundo de educar, né, de transmitir um princípio e tal, é de que eu vivi uma série de coisas no meu contexto da minha infância, né, muito mais restrita, muito mais sem recursos e tal, só que muito cheio de valores, né, desses princípios que eu acho que são fundamentais que eu transmito à frente. Mas muitos desses princípios só conseguiram ser tratados no contexto daquela realidade. Então, assim, é diferente de eu olhar para elas hoje e falar assim, ó, deixa eu te contar uma história. Tem um efeito, não tô dizendo que não tem, mas uma coisa é eu contar a história para elas e chegar no final, né, dizendo, então isso implica isso, faça isso que é o melhor caminho, etc, né? Uma coisa é isso, outra coisa é, cara, você está vivendo aquela situação e você tem aquele ensinamento e aí aquele contexto, né, o ambiente, ele te propicia uma resposta equivalente, sabe? Não é só a mensagem daquilo, é o ambiente, quando você tem o princípio, o ambiente, você fortalece aquilo, né, em vários degraus, tipo, desde o mais levezinho, aí a coisa aperta mais. Eu penso assim, nessa história de, pô, como que a realidade é hoje, né? E a realidade, a gente falava isso, muitas vezes, que ela se impõe, né? E a questão é o quanto que a gente tá mais ou menos preparado para lidar com ela, né? Para se adequar a ela. Mas não é só sobre falar para os filhos ou para, né, sei lá, um amigo ou criança, sei lá, para quem a gente puder trazer uma mensagem, mas como que a gente encaixa, né, a mensagem do princípio com a vivência, cara, que às vezes, dependendo do contexto, e quanto mais confortável for o contexto, mais difícil é trazer essa realidade da experiência, né, cara, esse equivalente da experiência. Como que encaixa isso, cara, na tua cabeça? Como é que você... Cara, assim, eu acho que a gente, obviamente, a gente foi jogado nesse contexto, né? A gente teve que aprender vivenciando isso, né, cara? Assim, hoje em dia, nossos filhos, graças a Deus, têm uma vida mais confortável, né, do que a gente teve lá atrás. E eu acho que essa é um pouco da nossa cabeça, né? Assim, que às vezes o que a gente perde o sono, né? Fala, pô, mas assim, cara, foi ruim lá atrás. Pô, mas eu aprendi um monte de coisa, eu aprendi um monte de valor. Cara, isso. se der tudo, né? Se eu der uma vida super, ultra confortável, cara, como é que eu vou ensinar isso? Não vai ser, nossa, só no falar, cara. Não, né? Tem aquele negócio lá, né? Se você. Eu não sei direito isso, mas como é que é? Se você vê, você aprende X%. Se você
falar você aprende Y, mas o que faz você aprender mesmo é o vivenciar o negócio, né? Sabe, você pegar na mão, mexer, então assim, vivenciar. Eu acho que, engraçado, porque esse é um tema que eu tenho falado muito com a Mari aqui, cara, dentro de casa, assim. Cara, como é que a gente coloca as meninas pra aprenderem os valores como a gente aprendeu? E aí, o que eu tenho percebido muito é o seguinte, cara, não é viver as mesmas situações, né, cara, assim, não é as mesmas restrições que a gente viveu, porque eu acho que também, cara, sendo muito justo, eu conheci muitos amigos meus na Poli, um deles é um super amigo meu até hoje, cara, que teve uma condição de vida muito melhor que a minha, muito assim. Pô, cara, o pai dele, graças a Deus, pôde dar coisas pra ele e tal, mas os valores dele é muito forte. Inclusive, ele casou com uma amiga minha do colegial. Eu apresentei os dois, né? Claro, assim, o André e a Liliane, né? Mas ele, cara, tem valores muito fortes, cara, assim. Então, o que eu penso muito é isso, cara. O pai dele, mesmo podendo dar condições melhores pra ele, tirando ele de vivências que eu tive ou que você teve, conseguiu passar isso. Eu acho que é porque a gente tem que encontrar quais são as situações que a gente precisa colocar nossos filhos para que eles vivenciem isso. Eles sintam essas mesmas restrições e tal, mas eventualmente ambientes melhores do que o que a gente teve lá atrás, entendeu? Mas eles precisam vivenciar, entendeu? Não adianta a gente dar tudo, proteger o máximo possível, tirar de todas as situações de conflito e achar que falando é que vai resolver. Eu não acredito nisso, cara. Eu acho que é o vivenciar mesmo. Eu acho que você tem que olhar a gente tem que olhar para nossa situação, onde nossas filhas estão inseridas e falar, cara, mesmo inserida em um contexto melhor, cara, nessa situação eu posso colocar ela para ela lidar com escassez, para ela lidar com frustração, para ela lidar com perda e aproveitar que ela lidou com esse tipo de coisa e aí sim conversar com ela, falar, filha, você precisa perseverar. Lembra lá meu pai, ó, cara, nada vai te tirar, tudo pode te tirar, menos a educação. Eu tento colocar elas nesses contextos para que eu possa falar a mesma palavra que meu pai falou, as mesmas frases que meu pai falou, só com outro contexto. Acho que é isso que a gente precisa buscar. Quais são os contextos? Cara, e aí pode ser esporte, pode ser, cara, situação com família, pode ser questão, eu sei que você também é um cara super apegado à fé e tal, mas, cara, pô, leva na igreja, cara, pô, vai, entendeu? Vai se dedicar ao próximo, entendeu? Cara, fazer algo pelo próximo sem olhar pra si mesmo, entendeu? Então, acho que tem N situações, eu acho que não dá pra tentar seguir a receita exatamente igual a nossa, colocar exatamente nas mesmas situações que a gente viveu, para que elas aprendam o que a gente aprendeu. Eu acho que a gente vai ter que encontrar, cara, situações, a gente vai ter que entender, cara, qual a situação que me colocou para aprender esse valor e tentar replicar ela no contexto das meninas, entendeu? Assim, eu acho que essa que é o grande ponto aqui, cara, e aí a gente vai ter que conversar muito, né? Você com a sua esposa, eu com a Mari, pra tentar incluir elas nisso, né? Ontem mesmo eu tava com as minhas filhas, e eu falei muito disso, de perseverança pra elas. Cara, você perde, você não é o melhor do boliche. Ou, cara, mas naquele momento fala, é isso, precisa perseverar, cara. Não dá pra desistir, não dá pra você errar a primeira bola, virar as costas e aí, você nunca vai ser bom nisso, entendeu? E mesmo que você persevere, não garante que você será o melhor. Só garante que você vai ser melhor do que você mesmo, né? Eu gosto muito do Jordan Peterson. Você provavelmente gosta também. Ele fala muito disso, né, cara? Assim, compare-se com quem você foi ontem. Não com quem você... Não com outra pessoa, entendeu? A única coisa que a gente pode fazer, e eu tento ensinar pra elas, é isso. Ó, você pode ser melhor do que você já foi. Agora, não fique se comparando, entendeu? Assim, a comparação com o outro é injusta. E pro outro. Tem que se comparar consigo mesmo, né? E uma coisa que eu vejo disso aí, Albano, é que eu até fiz uma experiência esses dias com elas, que a gente anda muito de carro, né? E, cara, a visão quando você tá dentro do carro é uma, né? E quando você tá na calçada é completamente diferente, né? Na calçada você esbarra uma pessoa que tá ali, né, eventualmente meio que jogadas. E eu acho que uma reflexão que me ocorreu esses dias foi isso, cara, de direcionar o olhar dela, né? Ou, no caso era a Amanda, né? Era a minha maiorzinha, tem 7 anos. Mas direcionar o olhar dela para coisas que ela não viu, né? Então, se você tá só naquele ambiente e a tua visão tá restrita àquilo, você vai tratar daquilo, né? O músculo exposto vai ser sempre só relacionado àquilo, né? Mas quando a gente saiu do carro, deu uma volta, tá vendo, filha? Tem pessoas nessa condição. E nisso eu tentei atrelar uma questão de generosidade, de cuidado com as pessoas que eventualmente estão invisíveis para nós, mas que elas
elas não deixam de existir porque elas são invisíveis para nós, né? A gente só não tá percebendo elas ali, né? Então, eu acho que uma coisa que me ocorre é isso, né? De você não tem que replicar, né? O que você falou, né? Do gancho que você falou, de não replicar as mesmas restrições, mas dispor o olhar delas, né? Tem esquecido de valorizar, cara, onde elas estão, por que elas estão, por que você pode dar essas coisas, porque também para elas saberem que, cara, puta, teve esforço, teve dedicação, entendeu, cara? Elas merecem aquela situação, tipo, cara, a gente também fala muito isso, eu e a Mari, assim, ó, cara, acho que autoestima é uma coisa importante para as pessoas, entendeu? Pro ser humano, cara. Você, cara, saber o seu valor. Cara, e a gente fala muito isso das meninas, assim, como é que a gente dá autoestima para elas? Porque, cara, autoestima gera autonomia, né? Na verdade, a gente até que gera coragem, que é pra enfrentar o mundo, cara. Assim, meu, vai ter 250 mil dificuldades durante a sua vida. Cara, como é que você sabe quem você é? Quais são suas fortalezas? O que você precisa melhorar? E dá certeza de que se você se dedicar e enfrentar aquilo, vai dar certo, entendeu? Então, assim, cara, autoestima é, cara, uma coisa importantíssima. Então, assim, cara, é aprender tudo isso que você falou, mas sempre tentando, cara, também valorizar, né? Assim, puta, valorizar onde você tá, mostrar o caminho para elas, entendeu? Assim, acho que é exemplo, né, Well? Cara, acho que a gente também pode se colocar sempre de exemplo para elas entenderem qual que é o caminho, né, cara? De novo, voltando para nossa conversa inicial lá, o começo do papo. Cara, meu pai e minha mãe sempre foram um exemplo pra mim, né, cara? Assim, meu pai, eu nunca, cara, assim, ele não era o cara que ficava até tarde na rua, ele era um cara de família. Eu lembro, cara, que quando ele faleceu em 2018, puta, um negócio que até foi muito impactante pra mim, assim. De novo, ele era um cara de falar pouco, né? Então, quando ele faleceu, cara, um amigo dele, caminhoneiro, a gente nunca viu só naquele dia, nem sabia que ele era amigo dele. Ele foi lá, tava eu, minha irmã e meu irmão, e ele virou pra gente e falou assim, eu sou amigo do seu pai e tal, não sei se ele falou, cara, falou de você e tal. Não, eu só queria falar pra vocês que, cara, seu pai falava muito de vocês, ele tinha muito orgulho da família dele. E meu pai nunca falava isso, cara, assim, diretamente pra gente, entendeu? E, cara, mas assim, e ele virava noite, dias, tal, pra dar uma boa vida pra gente, entendeu? Assim, uma vida melhor do que eventualmente o que ele teve, né? E, de novo, provavelmente ele colocou a gente em situações que hoje eu falo que eram piores do que a minha filha, mas provavelmente eram melhores do que a que ele viveu, né, cara? Assim, sempre o melhorar a cada Com certeza. Mas, assim, cara, o quanto é importante, cara, assim, o exemplo, né? Eu falo isso porque mesmo naquele dia, aquele cara verbalizou pra gente coisas que meu pai demonstrava no dia a dia, entendeu? Na dedicação dele do dia a dia com a gente, né? E, Albano, nesse negócio da gente conviver com pessoas, buscar pessoas melhores do que a gente e tal, pra aprender delas, isso tem um risco muito grande que se você teimar com isso, você vai acabar melhorando. Se você perseverar, você vai ficar Parece que melhor do que você imaginava. Só que aí tem o ponto, né, cara, daquelas pessoas que você conviveu em algum momento e que escolheram não caminhar coisas parecidas, né? É o que você falou, né? Você vai se balizando. O André, são pessoas que compartilham muito de coisas muito parecidas comigo, sabe? Valores, família, formar a família, tem 2 filhos, sabe? A gente, por mais que a gente não se veja por muito tempo, sempre a gente arruma uma forma de tá eventualmente, uma vez, 2 vezes por ano, tá um no aniversário do filho do outro e tal, e o negócio acaba se aproximando, né? O que eu imagino, o que eu valorizo na minha vida, o que eu sempre busquei trazer pra minha vida, que é família, que é filho, que é construir uma vida, cara, puta, o mais correto possível, de novo. Cara, ter a minha ambição, né? Cara, quais são as conquistas que eu quero ter daqui pra frente? Pô, quero dar uma boa educação para as minhas filhas, quero ter momentos ali também de lazer, de viagem e tal, cara. Isso de alguma forma acaba descolando com alguns amigos meus que valorizam outras coisas lá no passado. Mas nunca foi um problema pra mim, tá, Well? Cara, eu sempre tentei, assim, ó, da mesma forma contigo, eu sempre tentei manter contato com todas as esferas de amigos possíveis, de ideologias possíveis, cara, eu sempre tentei, cara, assim, ó, eu não tenho muito problema com isso, entendeu? Assim, da mesma forma que eu também não tenho problema de falar meus pontos, entendeu? Minha visão de mundo. Mas eu acho que visões de mundo diferentes, cara, são complementares, né, cara?
E quando você, na verdade, tá tendo as tuas convicções desafiadas por alguém que, de forma respeitosa, faz isso, né? Na verdade, só tende a te fortalecer, né, cara? É onde você tá testando ali né, as suas premissas ali, Isso né, não cara? significa que, cara, vou mudar meus valores, entendeu? Significa só que eu vou entender também, cara, da onde que a pessoa veio, qual é o ponto de vista dela. Entendeu? Ó, Bano, eu até separei aqui, cara, mais uma. Aí seria mais ou menos essa fase mais atual, assim, né, cara? E você é um cara humano, sem ficar rasgando seda, né? Mas você é um cara humano pra caramba. É um exemplo aí pra todo mundo que te conhece e que tem mais do que 2 neurônios na cabeça. Você é um cara, né, extraordinário. E assim, foi uma coisa que eu vi na nossa convivência e que eu sei que você, né, continua vivenciando isso. Mas hoje a gente tá, cara, com um monte de recursos aí, né? Sei lá, nos nossos ambientes, seja de tecnológicos, inteligência artificial e um monte de sistemas, treinamentos e tal. E eu não sei, né, o quanto que isso às vezes acaba afastando de nós as questões mais básicas de lidar com o outro, né? Do respeito, né, de olhar no olho, de procurar entender, pô, e a origem dessa pessoa? Por que ela é como é? Por que ela está reagindo dessa forma, né? Qual que é a origem dessa resposta dele, etc. Eu conversado muito com o Rodrigo a respeito disso. O Rô é outro cara brilhante que a gente teve. Abraço, Rodrigo. Eu gosto muito dele, cara, assim. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, cara, assim, e cada vez mais, e eu penso isso engraçado, cara, às vezes eu vou na missa e fico pensando lá, o padre fica fazendo as coisas, eu fico pensando sobre, cara, nosso mundo atual versus tudo aquilo que a gente lê, né, na Bíblia, então a gente tenta fazer algum entendimento mais profundo sobre isso. Mas eu acho que, cara, às vezes a gente é meio... Vou me dar ao direito de viajar na maionese aqui, tá, Well? Sim, ó, cara, tem muito recurso tecnológico, muita coisa. Então, vou dar um exemplo, cara, inteligência artificial, chat GPT, né? Mas eu acho que todos esses recursos que a gente tem hoje são oportunidades que a gente tem de, na nossa vida, ser mais humano. Que eu acho que o ser humano é isso, cara, é ser humano. Cara, é ter humanidade, cara, é pensar no próximo, cara, é praticar o bem, cara, é cuidar do outro. E aí eu fico pensando o seguinte, pô, cara, se eu tenho uma ferramenta que pode me dar a possibilidade de fazer uma atividade para mim, né, uma atividade rotineira, e eu posso colocar uma máquina para fazer isso, cara, por que não usar? Porque aí eu vou ter mais tempo de ser humano. Então, assim, cara, eu acho que cada vez mais a evolução tecnológica nos dá a possibilidade de ser humano, se a gente tiver o olhar para isso. Eu fui... Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho também pensado muito sobre uma frase que eu escutei numa palestra que eu fui em São Francisco em setembro, e num evento lá, e uma das moças, né, uma professora do Stanford, falou muito isso. Ele falou, cara, inteligência artificial, né, principalmente inteligência IA generativa, vai substituir task, não job. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque esse negócio tem me martelado na cabeça há um mês, 2 meses, né? E aí eu fico pensando também sobre humanidade. Aí eu falo, cara, me pergunto essas coisas. E pra mim, tem começado a dar... Sabe quando começa a dar liga? Caramba, é isso. Cara, task é task. Task é, cara, atividade rotineira. É aquilo que a gente faz porque não tem uma máquina pra fazer, né? Lembra do assessorista do elevador, né? Antigo. Cara, era um task... Aquela atividade era puro task. Por isso que por isso que não existe mais. Mas o que a gente tem que pensar é como a tecnologia nos ajuda a ser mais humanos. Inclusive, com o olhar nosso de falar o seguinte, pô, peraí, dentro do meu dia a dia, tem um monte de coisa que é task que eu posso botar inteligência artificial para fazer. E vai me possibilitar ter mais tempo para ser humano. Para eu, cara, ser um ser humano mais completo ainda. Então, conversar mais com as pessoas, olhar por qual é a dificuldade que o cara do meu time tem, poder conversar com quem tá passando por uma dificuldade, ter mais tempo com a minha família. Eu acho que é isso, entendeu? Assim, cara, eu acho que essas coisas são eu olho sempre com um olhar muito mais positivo do que com um olhar mais negativo sobre isso, cara. E eu acho que se cada um fizer o seu exercício dentro do seu job, né?
vai ver que tem um monte de task lá dentro que poderia ser substituído por uma inteligência artificial, e isso ia possibilitar que ele fosse mais humano, que é o que nos diferencia do resto dos seres vivos do planeta, né? Assim, puta, é ser humano, né, cara? É o ter consciência, cuidar do próximo, cuidar de si mesmo. Eu acho que, cara, eu vejo com muito bons olhos, assim, cara, as evoluções tecnológicas que a gente vem tendo. Mas é óbvio que eu não subestimo aqui o quanto isso, muitas vezes, a falta de entendimento sobre isso, sobre a importância e aonde pode nos ajudar, de muitas pessoas, pode gerar angústia, pode gerar, cara, né, putz, tá mudando toda hora, o que vai ser da minha profissão, o que vai ser de mim? Cara, eu acho que se a gente parar, der um passo para trás e olhar, cara, com esse olhar de, a humanidade nunca nada vai substituir. O ser humano, né, na essência, é o acolhimento, tá? Isso nunca nada vai substituir. Isso é o que eu acredito. Cara, o que a gente tem que fazer é, cara, como é que eu agrego rapidamente toda a tecnologia para substituir as tarefas para que eu possa ser cada vez mais humano, né, cara? Então é nesse contexto que eu sou muito otimista com, cara, qualquer tipo de evolução tecnológica que tem. Quando você para fazer essa reflexão de quais caminhos, né, pode haver a partir disso. Isso tem que passar de alguma maneira pela educação também, né, para que a pessoa consiga olhar para suas condições, para as ferramentas, a caixinha de ferramentas que ela tem para si mesma ali, e buscar essas alternativas, né? Porque eu acho que muito do medo né, de muitas pessoas está na criança. Assim, eu faço o task hoje, né? Se a ferramenta vai substituir o task, ela vai estar me substituindo aí na sequência, né? Então, acho que o ponto está nisso, o desafio aí também, né, de todos nós, sei lá, né, da educação, das empresas, é olhar e capacitar o melhor possível as suas pessoas, né, para que elas tenham condições de olhar para esse negócio, extrair valor e, ao mesmo tempo, procurar os caminhos onde ela vai, né, continuar entregando valor para aquilo e, né, entregando valor em outras camadas. É incrível, cara. Assim, de novo, eu acho que a gente está no momento de reflexão. Se eu fosse chamar agora esse momento que a gente está vivendo, na minha percepção, eu acho que a gente está no momento de reflexão, de parar, olhar e falar, cara, onde eu agrego efetivamente valor naquilo que eu faço, né? Eu fui passar férias só para pegar o gancho aqui, um exemplo. Fui passar férias com as meninas em Foz do Iguaçu, né? Aí tava lá com elas, tal, e aqueles negócios no hotel, tava lá o cara fazendo atividades na piscina com adultos, né? E aí o cara lá selecionando músicas para você descobrir quem é, enfim, era uma atividade para integrar os adultos. E no final, tal, ele tava saindo, ele veio falar com a gente lá, veio conversar com a gente, né? Aí eu falei pra ele, pô, ele veio falar, vocês gostaram tal da atividade? Eu falei, pô, gostei, legal, puta, você tem o dom, né, de, instigar as pessoas e tal. Mas eu falei pra ele, mas você viu que na hora que você começou a botar música de filme, viajando na maionese, você viu na hora que você começou a botar música de filme e tal, a galera começou a interagir mais, ele falou, é verdade. Eu falei, por que você não faz uma trilha, em vez de fazer música aleatória, um dia você faz de trilha de filmes antigos, outro dia você faz. Falou, pô, é uma boa mesmo, cara, boa ideia. Pô, vou chegar em casa e vou começar a pesquisar trilha de filme e tal pra montar. Eu falei, cara, você conhece o ChatGPT? Ele falou, conheço. Eu falei, cara, digita aí. Busque 30 músicas de filme da década de 80 e 90. Cara, em 30 segundos, Wellington, ele tinha aquilo que era um task que ele ia fazer na casa dele, que provavelmente ia demorar. Ia gastar horas, né? Semanas, sei lá. Porque o trabalho dele não é montar uma lista de músicas. Você entende? O trabalho dele é qual é a diversão que ele vai trazer, né? Para as pessoas que estão lá. Então o trabalho dele, o job dele é pensar em, cara, pô, tá, hoje é trilha de filme, amanhã é trilha de não sei o que lá, entender qual é o perfil das pessoas que estão na piscina, mais ou menos a idade, porque o task dele, de ficar buscando as músicas, cara, já tem uma inteligência que faz isso. Então, tô aqui viajando contigo, você vai falar, cara, até naquela atividade dele, de recreação, é importante, você entende? É importante que ele tenha consciência do que é task, do que é job, para que ele rapidamente possa liberar tempo dele para que ele pense mais em, cara, como é que ele agrega para aquela atividade de recreação que ele tem. Então eu acho que o grande diferencial, se eu fosse falar o seguinte, na educação, né, voltando para o tema de educação, cara, o que eu gostaria que as escolas, faculdades, cara, focassem? Cara, como elas ensinam as pessoas a entenderem dentro das profissões, sejam as que já existem ou as novas que ainda nem existem,
ao ser humano, ao formando, a quem ele está formando, como identifica o que é a essência do trabalho, entendeu? O que é o job, o que é a essência do trabalho. Para desapegar do task e gerar, portanto, menos essa ansiedade que tem gerado nas pessoas. Isso aqui vai substituir o meu trabalho. Não, cara, vai substituir o seu task. Saiba onde você agrega. E aí você vai ter mais tempo até para pensar mais como você agrega para a empresa ou para você mesmo, né? Como indivíduo. Cara, eu tenho só mais uma. Olhando aí para tua histórico de vida, né? Desde a tua infância e tal, as grandes fases aí na sua vida. O que você acha que faltou lá em algum momento e que hoje te faz falta? E o que você acha que teve lá e que hoje também te faz falta, sabe? Tipo, uma coisa que teve pouco e hoje faz falta, e uma coisa que teve muito, né? Mas acaba que hoje é mais escasso, vamos dizer assim, ou mais raro, e você acaba, né? Pô, aquilo me traz coisas boas que... me trouxe coisas boas que já não me traz mais, né? Tem alguma coisa nesse sentido, cara? O que eu não tive lá atrás que me faz falta eu acho que, cara, vou falar de uma coisa mais transcendental, assim, não tão material, né, cara, assim. Eu acho que me faltou um pouco de entender lá atrás, cara, essa questão da autoestima, sabe, assim, do tipo, de eu entender logo desde cedo quanto era importante eu acreditar em mim, sabe? Porque eu acho que aí eu conseguiria ter mais conhecimento, sabe? Conhecer mais pessoas, ter um repertório maior hoje em dia. Porque eu achava que eu, cara, assim, não era merecedor de algumas coisas, então sempre me coloquei numa situação um pouco mais de lado, assim, entendeu? Então acho que hoje o que me faltou lá atrás é o que eu trouxe pra você. Acho que de uma autoestima, uma capacidade de entender logo desde cedo de que, cara, eu era capaz, entendeu? Eu merecia. Muito legal. Eu merecia sempre melhor. Eu acho que é isso que me faltou, que acho que hoje me faz falta. Mas, de novo, cara, eu sou totalmente grato pela vida que eu tenho hoje, tá? Eu tenho zero de reclamação, tá? Zero. Assim, graças a Deus, cara, ver minha família, minhas filhas crescer com saúde, com tudo, cara, amigos, aí a gente conversando e tal, cara, zero. O que eu tive que eu não tenho, cara, eu acho que é... Cara, eu acho que é questão do meu pai mesmo, entendeu? Assim, cara, acho que, puta, de ter ele hoje, cara, junto comigo, entendeu? Assim, acho que, eventualmente, eu acho que a gente tava numa relação mais, né, mais no final da vida dele, uma relação mais madura, ele mais aberto, né? Eu acho que ele já tava mais, puta, não, cara, não tenho mais toda aquela responsabilidade mais, então eu posso ser mais o seu Albano, sabe? Coração aberto. Relaxado, um pouco mais relaxado. Esse momento que eu perdi, né, cara? Assim, a gente perdeu ele, então acho que hoje me faz muita falta não ter ele nesse momento, entendeu? Vivenciando justamente essa vida que eu tenho hoje, cara. Legal, legal demais, cara. Valeu, meu querido. Mano, valeu aí, cara. Abraço aí, bom domingo pra vocês também. Abraço, tchau. Bom, obrigado por ter chegado até aqui. Peço para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Acredito muito que mensagens como essa do Albano, do Paulo e de alguns outros conhecidos e amigos que eu vou trazer aqui no canal podem realmente ser muito úteis, ter um impacto muito valioso na vida de muitas outras pessoas. Um abraço e até a próxima.